Olá pessoal, tudo bem? E hoje estamos aqui com a Vânia, da Bolo do Céu. Obrigada por ter topado o nosso convite e por ter vindo aqui contar um pouquinho mais essa história deliciosa, né? Porque quem conhece a Bolo do Céu sabe do que a gente está falando. Seja bem-vinda, Vânia. Bem-vinda, obrigada, meninas. Muito obrigada por esse convite, sabe? Tá sendo assim uma grande alegria para mim, né? Falar um pouco de mim e da Bolo do Céu. Obrigada. E Vânia, conta pra gente quem é você fora da Bolo do Céu, né? Quem é a Vânia fora da Bolo do Céu? Fora. Então, a Vânia, na verdade, é a mesma fora e na Bolo do Céu eu digo que sou a mesma pessoa, tá? Isso eu ensinava muito até no tempo que eu era prof do Senac, eu sempre falava que dizem que a pessoa na empresa é uma pessoa e fora, né, outra, quando tem que chegar na empresa veste a camisa, enfim, mas é sempre a mesma pessoa. Então eu procuro fazer isso, sabe? É ser aquela pessoa dentro do trabalho, dentro da minha empresa, lá no ateliê e fora, sou a mesma pessoa com os mesmos propósitos. Então, eu digo hoje assim, quando eu pergunto quem é a Vânia, né? Então, tem muito a ver com uma grande reviravolta na minha vida, que já faz uns 15 anos. Hoje eu digo que eu sou uma serva de Jesus, sabe? Eu sou filha de Deus e foi isso que mudou muito, porque a Vânia antes disso e depois disso tem a ver com essa segunda fase da minha vida, que chegou a questão ali, então, logo depois veio a pandemia, né? E surgiu, então, a Vânia confeiteira, que nem imaginava que morava aqui, né? Então, a Vânia, digo assim, hoje, quando que eu comecei a servir a Deus, né? Como serva de Jesus, eu sempre falo, isso é uma coisa que, para mim, é essencial deixar claro para as pessoas, porque a minha missão e o meu propósito de vida ficou muito mais claro. Antes disso, lá, quando eu trabalhei, foi em 2011, né? Que então eu comecei a seguir a Jesus, enfim, que mudou tudo. E eu sempre trabalhei no mundo da gestão de pessoas, empresas, né? Eu trabalhei em várias áreas. E eu já buscava essa excelência sempre, né? Trabalhar, eu era muito inquieta, né? Eu queria fazer muitas coisas, né? Então lá eu acho que Deus já estava me preparando, me moldando para essa nova Vânia que estava por vir. Então, em 2011, claro, tive vários anos ali em diante trabalhando no Senac, que também foi algo assim que eu jamais imaginei dar aula, né? Eu dei palestras, então também nunca imaginei, porque eu sempre fui uma pessoa tímida, né? Então eu, na verdade, a minha graduação, se eu contar, muita gente não sabe, vou nem acreditar, mas eu sou formada em ciência da computação, na época era informática o nome do curso, pela URI de Frederico, então, e no final do milênio passado, 1999, e nunca cheguei a atuar na época na área de informática, mas no Senac em 2011 tive a oportunidade, trabalhei nos cursos técnicos de informática, mas também veio forte gestão comercial, gestão de pessoas, por conta que o Senac tinha vários cursos na área, né? Então ali, enfim, conheci, fiz vários contatos, aí na época já conhecia a Mariana, que era, então, era minha colega do Senac, a Mariana, que era proprietária do Bolo do Céu, e eu achei isso tudo muito interessante, né? E ali também surgiu, né, eu dava aula, a questão de começar a fazer doces em casa, mas assim, para jantas, né, agradar pessoas. Eu queria agradar, tinha umas pessoas específicas em 2012, 2013 que eu convivi, e eu queria fazer algo diferente para agradar essas pessoas. E aí eu pensei, por que não vou fazer um bolo? Mas eu não sabia fazer nada. É como eu estava falando para vocês antes, né? Vontade tinha, faltava vontade não tinha. E tava em alta na época o Naked Cake, que é aquele bolo aberto que aparece sem assim, cobertura, sem a cobertura, com muitas frutas. E era bem aquela época que esse bolo tava em alta, e uma amiga minha que era de Tenente Portela, mas ela morava na época em Balneário Camboriú, a gente falava muito, e eu via ela fazendo esse bolo, mas se ela tá fazendo, ela não era confeiteira, por que eu não posso fazer para agradar esses meus amigos? Aí eu fiz, e meninas, dali nunca mais parei de fazer. Quando eu fiz aquele bolo, me descobri. E detalhe, eu recém tinha então começado a seguir a Deus, buscando esse relacionamento mais intencional com Deus, sabe? Então, quando eu buscava na palavra de Deus, enfim, várias histórias da Bíblia, eu comecei a me identificar e vi meu propósito mais claro, minha missão. E aí a questão de agradar pessoas, como eu já sempre servi pessoas, né? Antes, né, no mundo da gestão comercial, eu trabalhei em Frederico sempre no comércio, enfim, e eu atendia pessoas, fazia atendimento, na época eu trabalhei como gestão da loja também, então a gente atendia pessoas, né? E aí quando depois veio Jesus na minha vida, isso ficou muito mais claro, e quando eu fui querer agradar essas pessoas, eu vi que eu tinha um dom. Eu fiz aquele bolo ficou lindo, ficou muito bom, eu disse, gente, eu sei fazer bolo. Gente, que nem eu tava
finalzinho pras gurias. Deus colocou o tempero. Deus colocou. Foi assim, aflorou esse dom que eu não sabia que eu tinha, ele apareceu. Então eu creio que quando a gente se aproxima de Deus, que Deus ele nos criou, ele colocou o dom em cada um, mas muitas vezes por falta da gente ter essa aproximação mais com Deus, da gente ter essa questão de treinar até umas habilidades, porque claro, tem que treinar habilidades, né? Sim. O bolo ficou bom, mas não ficou assim perfeito, vendável, vamos dizer. Sim. Mas isso durou muitos anos, ali 2011, aí 12, 13, 14, 15, foi então só em 2020, né? Então foram quase 9 anos desse tempo. Sempre nas jantas, almoços, comemorações, a Vânia tinha que levar bolo, a Vânia tinha que levar brownie, tinha que ter sobremesa. Isso. E aí o pessoal começou a me incentivar, mas por que tu não faz final de semana? E eu já trabalhava muito, a semana inteira, trabalhava às vezes no Senac, era 3 turnos. Teve uma época que eu trabalhei também lá no Super Colono, né? Também era uma correria, então entre o Senac e o Colono, eu trabalhei ali na época também na Mojuá, e eu viajava muito. Como eu vou fazer bolo no final de semana ainda, né? Mas enfim, aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia em casa, né? Estava em casa e aí eu estava direto fazendo bolo, sim, enfim, a gente se reunia às vezes só com familiares e aí eu vou começar a fazer, né? O bolo, o brownie, foi o primeiro que fiz, foi o brownie mesmo. E ali nunca mais parei. Então, de 2020 até 2021, deu um ano que eu fiquei fazendo em casa mesmo, né? Era Vânia Cakes, eu tinha um Instagram, criei Vânia Cakes, né? O nome, né? Até eu abri um MEI na época, o nome com essa razão social, fiz tudo direitinho, né? E foi, assim, algo que hoje eu penso, gente, que loucura, né? Porque eu coloquei, assim, muita fé nisso, porque logo em seguida, um ano depois, surgiu a Mariana, né? Que eu soube que ela estava vendendo a Bolo do Céu. E eu conheci o trabalho dela, eu admirava o trabalho dela, eu conhecia ela do próprio Senac, né? Eu disse, gente, eu quero isso, eu tinha certeza, assim. E foi coisa de Deus, a própria Mariana disse... E o próprio nome, né? Bolo do Céu. Eu conversei com a Mariana, assim, numa mesa que nem essa aqui, ela numa ponta e eu na outra, no ateliê, ali na antiga Bolo do Céu, quando era na galeria. E a gente conversou, assim, foi dia 1º de maio, era feriado, nunca vou esquecer, de 2021, então, né? E a gente praticamente se acertou nessa conversa. Então ela mesma disse, Vânia, foi coisa de Deus. Era pra ser. Então, realmente eu entendi, sabe? Então, eu agarrei essa oportunidade, né? Fui com tudo e me apaixonei mais ainda, né? Então, é mais ou menos isso, assim, foi assim que chegou a Bolo do Céu na minha vida. Até você. Primeiro com a questão de fazer em casa, daí a oportunidade que surgiu, porque eu quis me reinventar, enfim... E é isso, né? E surgiu e aí estamos que perfeição. Sendo confeiteira, né? E hoje eu tenho muito orgulho. Um baita testemunho, né? É isso aí. E Vânia, como foi conquistar clientes novos, né? Então, aí, como a nova dona da Bolo do Céu, porque a gente sabe que toda a transição dá aquele friozinho na barriga, né? Exatamente. Isso foi algo, assim, bem desafiador. O que eu entendi? Como eu trabalhei muitos anos com gestão de pessoas e no comércio, e ensinava para meus próprios alunos muita questão quando o professor está ensinando o aluno, ou eu quando estava no treinamento, eu sempre busquei assim coisas essenciais e chave que eu entendi que isso precisava ser muito importante, então eu anotava que era muito importante. Eu fiz um mês intensivo com ela me ensinou todas as receitas, porque ela fez um curso fora, né, a Mariana, né, ela me passou todo o curso, todo o material, então praticamente eu fiz um treinamento com ela, né? Sim. Ela me ensinou certinho. E a questão dos clientes, eu pensei, poxa, se ela tem essa linha já de clientela, eu preciso basicamente manter eles nessa qualidade. Então, primeira coisa, manter a qualidade dos produtos. Eu jamais, até hoje, eu não troquei a linha de insumos que desde a época já era da Bolo do Céu, porque eu entendi a essência, tá, que a Mariana tinha, então eu continuei com toda a linha de produtos, as mesmas marcas, e é a questão de conquistar no sentido do boca a boca, conversar com os clientes e olha, é o mesmo produto, né? Eu estou aqui reproduzindo, mas vou também melhorar, tentar fazer coisas novas, baseado no que a Mariana trouxe. Então ela trouxe uma base onde eu consegui fazer um upgrade, vamos dizer assim, né? Sim, botou a tua personalidade. Isso, a minha personalidade ali, mas que eu percebi que a Mariana, a gente tinha muita afinidade, ela também tinha muito assim de conversar com as pessoas ali no balcão, dela entregar.
E eu, como eu tinha isso já também, eu percebi que isso era o que ia dar certo e continuei. Então foi assim, mas foi desafiador, porque eu sei que sim, muitos clientes não continuaram, né, que eram da Maria não continuaram comigo, mas que isso é normal, né, porque muitos clientes se identificam com a pessoa, né, e outros novos vieram, né, então tudo deu certo. Deu certo, tudo né? flui no final. Fluiu, exatamente. E tem algo que tu trouxe assim mais pra tua personalidade? Olha, eu creio que sim, a questão de ser assim o dono do teu negócio, né? Essa pessoa a tomar decisões. Eu já tinha isso porque como em gestão eu trabalhei muito a questão de tomar decisões, sim, né? Eu tive uma experiência também uma época em Itajaí, quase 2 anos, onde eu era bem, vamos dizer, autônoma, eu tinha como tomar decisões, né, nessa empresa. E quando eu me vi, eu, dona do negócio, eu tendo que decidir tudo, né? Compras, como eu ia produzir, o que produzir. Essa personalidade mais assim de você ter que ter uma postura de decisão, sabe? Antes eu era mais indecisa. Então, no momento que eu assumi assim, a Bowl do Céu, eu me vi uma pessoa mais assim, já tomando mais decisões. Apesar que outras coisas a gente vai adquirindo no dia a dia, né? Sim, a gente vai aprendendo com a experiência. A experiência é aquilo que funciona. Claro que vai ter coisas que dá certo, outras não dão. Enfim, é uma série de coisas, mas principalmente a questão de você ter que tomar decisões que antes você só via de longe. Agora é contigo, né? Você que tem que tomar as decisões. Não tem pra quem pedir o que eu faço não agora. Não tem. Tipo, tem aquele meme que diz assim, ai, pois é, eu sou o chefe, mas o que eu faço? Será? Ai, lembrei, eu sou o chefe, preciso eu tomar a decisão. Eu que resolvo. Então deixa que eu vou resolver, né? Então, se tornou mais executora, então isso. Tem que botar... Então, eu já era bem proativa nas minhas atividades anteriores, como eu comentei, né? Sempre fui muito proativa, sempre fui muito inquieta, como eu falei, de ir atrás, buscar, mas no momento que o negócio é teu, você já tem que ver assim, ó, se vale a pena, se não vale, o que você tem que imaginar vários cenários. Isso, vários. Só que tem que imaginar um cenário pessimista, ou positivo. O mercado, os clientes, se tá agradando. Gente, é um mundo assim infinito. Eu digo que é um mundo infinito. Um desafio todo dia, né? Isso aí, acho que mais assim que eu tive que me posicionar mais, né? Isso é certo. E acho que nunca muda, na verdade a gente vai amadurecendo, né? Com aquilo que a gente vai vivendo. Eu sempre digo, a gente vai criando a casca. A casca grossa. Exatamente. E a gente vai aprendendo com tudo que a gente vai vivendo. Né? Exatamente. E Vânia, como que funciona? Acho que a curiosidade de todo mundo, né? Como é que funciona, então, a rotina da produção? Como é que é lá pra você? Que hora começa a sua organização para entregar um pedido? Na verdade, tem uma rotina básica da semana, mas a gente ainda tá em altos e baixos, né? Porque depende muito quando, por exemplo, quando eu tenho uma equipe, né, funcionários, a gente tem mais certinho. Nesse momento eu tenho funcionário, mas ela é mais diarista, que vem de vez em quando me ajudar quando tem mais movimento, né? Então, depende muito disso também, porque eu sozinha, às vezes, tenho que, vamos dizer assim, tem que administrar a vida pessoal com a questão do ateliê, mas é sempre de manhã, a gente mais ou menos planeja o que vamos fazer a divulgação já de manhã para começar logo depois do almoço, divulgar que as pessoas, basicamente os meus clientes, as pessoas que compram ali da Bowl do Céu, é mais um perfil da tarde, né? Sim. Que é para levar para casa, que é o lanche. De manhã tem, às vezes, pessoas que retiram pedidos. Então, a gente tem, assim, um planejamento, mas eu confesso que a gente está numa fase, agora já vai fazer 5 anos, agora mês que vem, que eu estou com a Bowl do Céu, né? Mas apesar que desde 2017 a Mariana criou a Bowl do Céu, mas eu estou há 5 anos, né? Então... E eu tô vendo, assim, que nesse momento a gente tem alguns processos que precisa profissionalizar, né? Eu tô buscando muito isso agora, né? Depois de um tempo, a gente corre muito tempo, o tempo passa rápido e você vê que algumas coisas precisa profissionalizar. Então a gente tá se ajustando, né? Mas geralmente é de manhã, tem as modinhas que vêm, que vão, daí às vezes analiso. Tem que ser no meio, né? Às vezes que nem surgem assim de uma noite pro dia. Uma trend. E outra, que nem agora tá a trend do tal do cheeseburger bowl, né? O cheese-bowl, né? Não sei nem se vocês estão sabendo, mas tá aí. É uma nova trend, uma nova hype aí.
E eu tô agora pensando, faço ou não faço? Faço ou não faço? Porque daí tem um lado das confeiteiras no Instagram que a gente segue, elas são contra, outras são a favor. E é tipo no Morango do Amor, né? Também, surgiu do dia pra noite, não deu pra se organizar muito, a gente vê mais a possibilidade. Se há viabilidade, que há venda, que há uma procura. Então, curiosidade. Às vezes eu coloco alguma pergunta lá no Instagram, nos stories, pra saber, enfim. Mas todo dia tem o básico, sempre tem, né? Tem muito cliente que diz, tem bolo hoje, né? Sempre tem bolo, né? Todo dia tem bolo fresquinho. A gente sempre faz todos os dias de manhã os bolos que são já da preferência básico, todos os dias de manhã, e à tarde a gente já vai repondo, então todo dia tem bolo fresquinho. A gente vai encaixando as encomendas junto, mas é mais ou menos a rotina, a gente vai adequando conforme as demandas, né, enfim. E imagina que acompanhar essas novidades também exige você pesquisar e até fazer dar certo para te comercializar também. E como a gente tem a questão da pronta entrega, tem alguns carros-chefes, tipo bolos caseiros, brownie, cookies e bolo de pote, eles sempre tem, né? Então a gente vai repondo, conforme vai saindo, vai repondo. Ele vai ficar no máximo durante a semana, ali de segunda a sexta, que ele já vai se esgotando e a gente vai fazendo esse giro, que é o que ele dura, né? Então essa rotina tem todos os dias, da gente olhar. Não pode faltar brownie, não pode faltar cookie, não pode faltar bolo de pote. Isso a gente sabe que não pode faltar, né? São os carros-chefes. Sempre vai ter gente chegando. Todo dia tá saindo. Todo dia tá saindo, então sempre a gente faz essa reposição. Então funciona mais ou menos assim, dessa forma. Não para nunca, não para nunca, não. Vânia, e uma curiosidade. Sim. Qual doce, qual trabalho que dá mais trabalho? O mais trabalhoso que todo, né? Que dá mais. Todos assim têm a mão de obra, mas as tortas são mais trabalhosas, né? As tortas. E tem algumas que são específicas, que são as decoradas, né? Agora, por exemplo, tem as tortas decoradas, que são aquelas desenhadas à mão, por exemplo, que você... Parece uma porcelana. A porcelana, daí tu pinta a mão, a torta também, que parece como se fosse uma tela de pintura, ainda eu digo que a confeiteira é que nem uma artista, né? Tem uma tela de pintura e a gente tá lá. Então esse tem uma demanda maior, porque você demora mais tempo. Tem que montar a torta, estabilizar, daí tira, daí cobre ela com uma cobertura normal, daí depois decora. Então esse é o que mais demanda tempo, e eu preciso também estar assim, ó. Tem dias que às vezes não dá muita vontade de fazer, né? Não tá inspirado pra desenhar. O bento cake também demanda um tempo maior, tu tem que escrever, né? Então, mas se você... Mas as pessoas amam. Enfim, esse também sempre tem, né? Quer dizer, esse é por encomenda, mas a gente sempre faz, né? Mas o que mais demora, mais demanda tempo, certamente são as tortas, né? Enfim, com certeza. Tem um processo. Tem um processo maior, né? Enfim, e mesmo com vontade ou não, a gente tem um vídeo tem que fazer e a gente tira lá do fundo a inspiração e vai. Bota a mão na massa. E mama a massa e tem que sair, né? De qualquer forma, né? E o que você aprendeu empreendendo que ninguém tinha te contado antes? Que eu você só na prática. Então, essa pergunta quando eu vi já assim antes, né? Que vocês me passaram, eu fiquei pensando o que, né, que ninguém contou. É algo assim, são várias coisas, né? Mas acho que o principal, assim, é a questão que, como é difícil a questão da gente criar a questão da fidelização do cliente, sabe? Das tendências que vem de fidelizar, que às vezes... E a questão, por exemplo, eu tenho uma agenda já, né, de pedidos. E aí o cliente sempre compra. Só que, por exemplo, Natal, que a demanda é grande já, porque nós temos um ponto, né, físico. Então, há muito fluxo. E às vezes aquele cliente pede algo naquele dia e eu realmente não tenho como fazer. Como é difícil a gente conseguir fidelizar esse cliente, porque naquele dia talvez eu não vou conseguir atender. E às vezes esse cliente não volta mais. Então, isso é uma coisa que eu, trabalhando muitos anos na Vivo, no Senac, todas as empresas que eu trabalhei, a gente também já tinha essa questão, isso sempre ficou aqui, mas agora eu sendo, na verdade, empreendedora, eu vejo que é um desafio, assim. Tipo, como fazer com que esse cliente, manter sempre a qualidade, e eu trago assim, muita questão do amor. Eu penso assim, cada produção, eu penso no cliente, sabe? Mas o que eu acho que a questão que nunca ninguém me contou, talvez, é como, se existe uma forma mágica, como segurar esse cliente no sentido dele
realmente Entender. e depois continuar. Tem alguns que voltam. Que aquela é uma situação específica. Isso. Mas eu acho que vai um pouco da personalidade da pessoa, porque Isso. assim, é uma época que todo mundo está recebendo pedidos, Sim. então ele tem que entender que ele tem que se organizar e pedir antes, Isso. ou se ele vai chegar lá em cima da hora, essas opções que tem, né? Então vai um pouco da personalidade da pessoa, eu acho, assim, Sim. né? De entender o teu lado. A gente entender que a gente às vezes não consegue agradar a todos, né? Isso. Não consegue Esse é o atender maior a desafio. todos. Esse é o maior desafio. Eu acho que é pra Porque, gente. porque como eu tô na produção, eu entendo que eu não vou conseguir atender ele naquele momento, mas eu fico tão chateado por isso que eu não consigo muito dizer não para as pessoas, sabe? Procuro atender todo mundo. E outra coisa também que eu aprendi agora, na sequência disso, é a questão como tu vai responder o cliente, sabe? Eu, quando trabalhei no mundo da gestão, assim, e tal, a gente sempre tinha a questão de você escrever textos muito corretos, muito certinho, e falando com o cliente. Como falar? Como falar. Isso é algo, assim, que é algo bem desafiador, assim, você precisa colocar sentimento, né, na escrita. Então, por exemplo, quando eu tenho uma funcionária, ou talvez alguém da família vai responder o WhatsApp pra mim quando eu não posso, eu sempre digo, coloca o emotion, coloca sentimento, porque assim, eu sou alguém que procuro falar mesmo na escrita do WhatsApp, colocar o sentimento, né? Que você quer muito atender ele, que você tá preocupado, com carinho, com amor. Agora, lá no mundo da gestão, você aprendeu que tem que ser a tratar o cliente tem que ser muito formal, certinho. Uma linguagem formal. Enfim. Mas ainda tu mandando um áudio falando, e tem que cuidar o áudio também, né? Dependendo da correria, o tom. Já teve vários clientes também que às vezes tu manda o tom muito rápido da compressa. Ele às vezes vai ficar, meu Deus, eu acho que eu nem vou pedir porque a Vânia não tá. Então eu aprendi muito isso. E isso realmente, quando eu não conseguia visualizar isso tanto antes, né? Agora muito mais. Mais uma vez na questão do cliente, né? Aí tu põe o desafio, como é que você vai atender todos ali, né? E transmitir isso, outra pessoa transmitir da mesma forma. Existe todo esse cuidado por trás que ninguém vê, viu, gente? O atendimento é ótimo. Isso. E por final, depois também tem mais a parte aquela empresarial a gestão financeira, né? Eu trabalhei também na gestão financeira de várias empresas, mas agora sendo empreendedora, eu vejo que é também um desafio, sabe? Tem muita coisa que eu não sabia que era assim, sabe? Por exemplo, o custo real das coisas que tem que fazer, a gente lá aprendi lá atrás nas empresas de uma forma, e depois hoje eu vejo que tem que ser muito minucioso, muito mais criterioso. Você quer dizer, tu sabe como que é, tem que ser essa parte de financeira, de contabilidade, não só os insumos, as embalagens, o tempo. Isso. E na confeitaria tu conseguir mensurar isso, porque quantidades em cada bolo, é bem detalhoso essa parte. Tem tudo muito bem detalhista também. E tu acaba sendo, na verdade, todos os setores, porque você tá lá, né? Confeitando, também tem a preocupação com custo, marketing, atendimento, compras, tudo. Ela é todos os setores. Exatamente. Todos os setores. E o que te motiva, Vânia, a continuar nos dias difíceis? Então, nos dias difíceis. Eu acabei de ver um vídeo hoje de manhã sobre isso, né? Sobre por que as confeiteiras, tem várias confeiteiras famosas até, que estão muitas fechando ponto físico e estão indo para outras áreas. Algumas estão indo para a área de ensino, ensinando, então sendo essa questão mais de ensinar, então a confeitaria tem muita gente, né? Então eu que acompanho essa questão da confeitaria, a gente está passando por uma fase assim que muitas confeiteiras estão mudando um pouco, e eu digo assim que essa questão dos dias difíceis, sabe? Você precisa, para mim, primeiramente eu tento buscar força na questão dos céus, assim mesmo, de Deus, né? Deus dá aquela força. Tem muitas vezes que eu com enxaqueca, às vezes mal, tem que entregar pedido, né? Então, Deus, agora é contigo. Ora e me ajuda. Eu oro, peço a Deus, hoje eu não consigo, né? Contigo, eu vou ali, e realmente Deus, ele supre essa força. E nos dias difíceis, que são talvez outros motivos, que não seja talvez um mal-estar, também, né? Lembrar sempre do propósito. Eu lembro do propósito.
Porque para mim o propósito não é só entregar um simples bolo, assim, eu fiz um bolo bonito. Mas assim, cada bolinho que eu faço, até aquele bolo caseiro daquele dia, quando eu tô cobrindo, eu fico pensando na pessoa que tá levando. Eu digo, essa pessoa, ela gosta muito desse bolo por conta disso. E eu fico, sabe, colocando cada detalhe, pensando na pessoa. Sim. Não uma produção em massa, que é aquela coisa de produção em linha, assim, né? É cada um, é um por um. Então isso me motiva, porque eu lembro do meu propósito, que eu quero tocar a vida das pessoas, né? Então sempre quando tem um gancho de estar conversando ali no atendimento sobre vários assuntos, e a questão é isso nos dias difíceis que faz eu lembrar, não, mas eu tô aqui porque eu até ouvi essa semana que sucesso não é você ter sucesso financeiro ou que deu certo. O sucesso é tu continuar fazendo aquilo que tu se propôs, o teu propósito. O sucesso é isso. É você seguir teu propósito. Às vezes vai ter mês, talvez, força, que não foi aquele sucesso financeiro e tal. Mas o que é sucesso? É você continuar buscando aquele propósito e você continuar. Então isso é desafiador, né? Mas eu busco na minha fonte, né? Cada um tem a sua fé, eu busco muito a minha fé que eu tenho, e realmente é dessa forma que a gente funciona. E Deus está à frente, certamente, né? Ele que é a força, ele que nos dias difíceis, ele ampara, com certeza. E agora falando também um pouco de Deus, assim, tem algum sonho que tu quer ainda realizar com a Bolo do Céu? Tem sim, isso eu tenho. Várias inspirações surgiram, né, nesse caminho já da confeitaria, tem muito a ver com a confeitaria, mas é um lugar, um espaço, vamos dizer assim, que lembra essa memória afetiva, né? A casa da vovó, da mãe, que é um lugar aconchegante, como se fosse um café. E a gente já várias vezes já falou sobre isso, já veio várias possibilidades a gente ter um café, um espaço, mas não simplesmente um café como qualquer outro, né? Então, um que me inspira muito é dos amigos meus de Cristiumal, que abriram um café que tem um propósito diferenciado ali, que é o café, né, da Uli e do André. Então, ali eu vi que, porque no Brasil tem outras propostas, assim, desse estilo, né, que é algo realmente para tocar pessoas, né, é você ter aquele tempo de atendimento com um bom produto, né, um bolo gostoso, enfim, né, um lanche, um lugar e afetivo, né, um lugar que lembra, tu olha ali a decoração e tal. Esse sonho eu tenho de ter um lugar maior, mas é desafiador porque depende muito de ter uma equipe, ter pessoas. E você alinhar uma equipe toda, assim, nesse mesmo propósito, precisa planejar muito bem antes, encontrar essas pessoas, treinar elas. Que elas estejam alinhadas com o teu propósito. O meu também, propósito, Então, fazer com que elas entendam. E minha família, na verdade, hoje que me ajuda é meu marido, né? O Diego e minha sogra, que mais me ajuda. Então, eu não tenho como ele estar sempre comigo, então eu vou precisar de pessoas, né? De uma equipe, né? Então, realmente, isso é mais desafiador. É a questão de conseguir pessoas. Mas isso é um sonho que eu tenho, de um lugar, assim, afetivo, um lugar realmente especial, que a pessoa possa sentir um carinho no doce, no lanche, enfim, com os produtos ali, né, sendo servido por pessoas que querem tocar o coração, se importar. Por que você veio nesse lugar? Então, isso está muito em alta hoje, né? É a experiência. Tu criar experiência. Porque hoje eu faço, a pessoa retira, a pessoa pega e leva, né? Apesar de a gente ter algumas mesas. É o contato do balcão apenas. Tem esse contato do balcão ali, mais breve, mas um lugar que a pessoa se assenta e que ela vai provar, né, aquilo que você fez com tuas mãos, com carinho, com amor, e você dá uma atenção diferenciada, dela ouvir uma música diferente, uma música que vai fazer ela refletir, dela ver no ambiente coisas mais afetivas. Certamente esse é um sonho que eu tenho, assim, né? Não sei se vai ficar no sonho, se talvez um dia a gente... Vamos estar orando para que apareçam pessoas alinhadas com o seu propósito. Amém. Eu creio. E a gente acredita que os doces, eles criam memórias afetivas, né? Como é que é pra você, né? O que você sente quando você sabe que tu tá participando com teus bolos, tudo ele tá fazendo parte do momento especial de alguma pessoa? Como é que é pra você? Primeiro, eu sinto assim, uma honra, sabe? De ser honra, poxa, a pessoa escolheu, porque imagina só, por exemplo, a Letícia, né? Ela
fez o bolinho lá do aniversário dela ou do teu, né, especial, é um dia, uma data especial, a pessoa tá comemorando, e saber que você vai entregar uma produção tua que você fez, né, do sabor que ela prefere, do sabor que ela gosta. Então, o que eu sinto ali realmente é isso, é essa questão de ser honrada, é uma alegria grande, assim, porque como eu falei antes, cada bolo é bem personalizado, né? Mesmo que não seja aqueles bolos de balcão que são todos parecidos, eu procuro, às vezes, eu sei que um cliente gosta um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, ele gosta menos, eu procuro entender isso, porque o cliente ele busca esse desejo por algo, né, que é do jeito que ele gosta, né? Então, que é pessoal. É pessoal. E depois responsabilidade também, né? Muita responsabilidade, porque se é algo um pouco mais decorado, enfim, que imagina, será que eu vou atender a expectativa? Tento procurar fazer o máximo possível da forma, faço muitas perguntas para o cliente, porque é atender a expectativa, sempre ouvir bem, ver bem o que ele quer. Às vezes eu faço muitas perguntas, a pessoa vai dizer, nossa, quanta pergunta. Mas é porque... Mas é para entregar o que ele realmente espera, né? Isso, porque eu coloco assim o sentimento realmente, tudo isso é uma honra, responsabilidade de estar entregando uma grande... E sinto assim, vamos dizer assim, é essa troca. Olha, realmente a pessoa, ela tá confiando no meu trabalho e eu vou entregar algo que precisa ser feito com excelência dentro daquilo que ela tá buscando. Então, é responsabilidade, é honra, é amor, é alegria, é todo esse sentimento que mistura, né? Um misto. É um misto, né? E é o bom que preenche o teu propósito. Exatamente. Que é agradar pessoas. Exatamente, Zê, bem isso, é o propósito, né? Que eu busco, assim, desde que eu comecei, então, a trabalhar com a confeitaria, né? E Vânia, pra gente finalizar, então, Sim. a gente quer saber se você tem uma dica para quem quer começar a empreender, seja no ramo da confeitaria ou em qualquer outra área. Então, hoje empreender no Brasil é bem desafiador, né? É bem desafiador, tem várias pessoas que quando começam a empreender, eu até digo, nossa, eu incentivo, vá à luta, né? Mas é desafiador, eu sempre deixo bem claro. Mas acho que a primeira dica, assim, número 1, não é empreender, fazer algo que todo mundo já está fazendo, o igual. O feijão com arroz, todo mundo está fazendo. O que me... Para finalizar também, queria trazer o que me fez, assim... entender que quando eu comecei a fazer meus bolos, eu comecei a fazer coisa diferente. Na época eu comecei com o tsunami, o bolo que derramava, ninguém na cidade estava fazendo, né? Então eu pensei assim, se eu vou começar a fazer bolo, eu não vou começar a fazer algo que todo mundo já faz, Uma torta simples. Tem que ser algo que vai chamar atenção, não só Inovar. Inovar no sabor, na experiência. Desde o início foi assim, com o tsunami, todo mundo... Eu lembro que desde lá eu sou tua cliente. Isso, desde lá, né? Então muita gente na época lembra do tsunami que fazia em casa. Então eu aprendi uma coisa nas duas grandes experiências que eu tive na minha vida, né? Quando eu trabalhei na Vivo, 10 anos em Frederico, eu acho que a pessoa que foi lá, que foi o meu gestor, né? O meu chefe na época, ele era um gestor bem linha dura, assim, bem, né? Cobrava muito, mas eu sou muito grata a ele. Porque ele me fez, ele foi moldando essa forma de gestão, de eu buscar excelência, ele buscava isso, tá? Então, quando você vai empreender, você tem que pensar isso. Primeiro, fazer algo diferente tem que ser com excelência. Não dá pra fazer com qualquer coisa, você vai... Qualquer jeito. Tem que ser com excelência, tem que se preparar, buscar. Por exemplo, muitos bolos, não é do nada. Eu olho milhões de vídeos, dica de cada, junto tudo e faço o meu bolo personalizado. Então você precisa fazer algo diferente. E outra coisa que eu aprendi em Itajaí, que eu trabalhei no posto de combustível lá de gestora também do posto, o chefe lá, uma das líderes falou uma coisa para mim também. Quando eu estava aprendendo, né, para ser diferente, porque o posto era um posto GNV, que era o primeiro da região na época, isso foi em 2006, e ele ia ser o primeiro posto. Daí ele disse, como é que você, né, gestora de uma coisa que é nova, né? Ela disse, Vânia, todo mundo faz o bolo, ela me deu o exemplo de um bolo, veja bem, né? Já era profético, né? Ela disse assim, Vânia, todo mundo faz bolo com chantilly branco, né? Todos iguais. Mas você precisa aprender a colocar cereja no bolo e fazer algo diferente. Ela também falou isso, então isso me impactou bastante quando essa líder, uma das líderes dessa rede de postos lá em Itajaí que eu trabalhei, ela me falou. E essa busca da excelência que eu aprendi na Vivo, né? A Vivo lá
foi uma escola, sabe? Era muita meta, muita cobrança, mas me moldou, sabe? Me fez ter um olhar diferenciado sobre gestão. Então, quando eu me senti pronta para empreender, tudo isso me veio à mente, sabe? O que eu aprendi na prática lá, as pessoas que me falavam coisas, aquilo que eu vivi, né? Eu disse, é assim, algo diferente, mas com qualidade e que precisa ser excelente para a pessoa, né? Experiência, desde o início foi assim. E assim, essa dica que eu dou para quem quer. E com certeza, não ser independente da fé, né? Mas enfim, colocar assim para Deus, né? Falar com Deus, Deus, é isso que eu quero, né? Deus vai dando sinais, não tem dar errado. Deus, ele criou nós, ele sabe como a gente funciona, e se você falar com ele, ele vai te falar direitinho como tem que ser, como que vai ser, ele vai dando todas as coordenadas e não, enfim, e é isso. A gente é importante estar com o coração aberto, Sim, né? coração aberto, isso. Pra entender isso, né? Poder, claro, buscar também. Eu busquei orientação com são os compadres meus que eu tenho, eu e o Diego, a gente foi buscar orientação, assim, pessoas mais maduras da orientação. Então isso é importante, buscar assim orientação, né? Então tudo isso faz parte, mas são essas dicas assim no início, mas vale muito a pena empreender, sabe? Eu acho que tu faz diferença na vida das pessoas. Mas precisa buscar esses pontos assim bem interessantes, o diferencial, a coisa feita com qualidade, com excelência, que não tem que dar errado, né? Muito bom, a gente sabe que tá super certo, né? Exatamente. Somos clientes, né? Sim. E toda vez que dá a oportunidade a gente tá lá. Querendo que seja um browniezinho, sim. cookie, que é uma delícia. Nem que faz na hora, né? Às vezes quando não tem, a gente faz, né? Porque a gente quer atender, né? Lá no Bom do Céu a gente tem muito isso. A gente não quer que a pessoa saia sem aquilo que ela veio buscar, né? Então, é feito sempre assim, com muito carinho, muito fresquinho, sempre com amor. Então, enfim, verdade. Vânia, obrigada por ter vindo aqui hoje. A gente sabe que correria sim, lá. Sim, largou a produção para vir conversar com nós. Mais ou menos assim. Valorizem a nossa entrevista. Exatamente. Verdade. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da tua história e de todos os outros, né, ouvintes do podcast também. Vão escutar, conhecer um pouquinho mais de ti, né? E foi muito bacana ter você aqui com a gente hoje. E eu também agradeço, meninas. Eu vejo o trabalho de vocês também muito relevante, sabe? Muito interessante, assim, para os empreendedores que estão começando. Já acompanhei vários aqui. Então, também desejo sucesso para vocês, meninas, né? Obrigada. Eu acho que o trabalho de vocês, assim, é realmente diferenciado aqui, né, na nossa região. Eu acho que precisa isso. E que venha muito mais, né? Que só cresça, que muitos empreendedores tenham aqui para dar a voz, né? Exatamente, eu acho. Porque eu sou muito consumista, consumo muito podcast, né? De todas as áreas, eu consumo muito. Então, eu acho isso aqui fantástico, né? Então, eu tinha uma certa dificuldade antes de vir, né? Já há muito tempo. Mas, como eu comentei com vocês, mas depois, de uns 2 anos pra cá, eu tenho visto muito podcast. Eu acho, assim, tu aprende muito ouvindo pessoas. Eu sou muito de escutar. Eu amo ouvir histórias, tá? Amo ouvir histórias, então... Eu acho o trabalho de vocês... Tem que sobra, então. Isso. É uma faculdade tu ouvir histórias. Isso, tu aprende, tu conhece as pessoas, tu valoriza as histórias, olha, tu começa a admirar a empresa. E é graças ao trabalho de vocês, então vocês estão de parabéns, eu acho maravilhoso. Que Deus abençoe muito vocês. Você também. Amém. Que mais pessoas vejam a importância dessa troca. Exatamente. Obrigada pelas palavras, Vânia. Obrigada, vocês são ótimas, excelentes. Obrigada. Então tá, pessoal, até a próxima. Tchau.